Olá, querido colega, seja bem-vindo. Hoje vamos dar continuidade a mais uma substância isolada da medicina tradicional chinesa. Como comecei falando lá da albízia, é muito difícil você ter substâncias isoladas da medicina chinesa, tá? Mas algumas delas são usadas e com efeitos terapêuticos realmente muito interessantes e muito bons. Hoje eu vou falar com bastante propriedade de uma planta. Eu não sei se nós podemos chamar de planta, tá? O nome dessa substância chamada Cordyceps chinensis, cujo nome em chinês é Tongshong Xiaocao, tá? Ou Chinese Caterpillar, né? Traduzindo esse nome chinês quer dizer no inverno inseto, no verão erva. Essa substância ela dá no platô do Tibete, tá? Geralmente na época do verão. Esse inseto, esse tipo de larva que dá na grama do Planalto tibetano, ela é infectada por um fungo e ela acaba sendo tomada totalmente por esse fungo, tá? E faz com que ela emerja, né, do solo onde ela está e fique numa posição ereta. Ela fica como se fosse mumificada, vamos dizer assim, totalmente tomada por esse fungo, tá? E hoje, inclusive, é um problema sério, né? Os chineses, logicamente, conseguiram desenvolver uma técnica de reprodução para alta quantidade, em alta escala, né, de consumo, porque é uma verdadeira corrida ao ouro, né? Na época do verão, no Tibete, todas as pessoas saem para tirar do solo, né? Escavocar o solo, tirar essa substância, porque ela tem propriedades medicinais muito boas e muito interessantes. As ações energéticas da MTC, ela tonifica o yang, né, corporal, nutre e fortifica os pulmões e rins, né, e nutre o yin dos pulmões. Então veja só, é uma planta, uma substância, né, importantíssima, né, principalmente para quem vive naquela altitude, né, que chega a passar fácil de 4.000 metros, onde realmente aquelas pessoas que vivem ali, os tibetanos, têm de ter uma capacidade pulmonar muito boa para poder sobreviver, né? Para poder realmente poder fazer as suas atividades sem ter maiores problemas. Vamos ver algumas das funções de usos clínicos, né, de forma logicamente resumida, tá? Mas é uma substância que merece, não haja dúvida, um estudo mais aprofundado. Tá? Como eu falei, ela age no pulmão e nos rins e com isso também age nos processos de tosse crônica com dispneia, com falta de ar. Melhora bastante a questão de bronquite e asma, né? E fortalece o processo pulmonar. Aqueles que trabalham com medicina chinesa sabem que pulmão e rim estão intimamente ligados, porque o pulmão, através do processo formativo, né, de energia, desce essa energia que vai se armazenar nos rins, né? Eu costumo chamar e dizer que o Cordyceps ele é o Viagra natural. Ele tem um efeito realmente muito bom, muito interessante para disfunções sexuais, né? A falta de libido, a impotência sexual, a falta de ereção completa, tá? Então, nas primeiras doses logo do Cordyceps, a pessoa já começa a realmente sentir um efeito muito bom, tá? E sem nenhum tipo de prejuízo, tá? Ou de efeito secundário, como existe com algumas substâncias alopáticas aí criadas, né? Fadiga e cansaço, né? Como ele é um estimulante, ele melhora a capacidade respiratória, né? A capacidade de inspiração, né? Ele também ajuda aquelas pessoas que estão fatigadas e cansadas, né? Melhora as funções pulmonares, principalmente dos idosos, né?
que já tem parte do seu comprometimento pulmonar afetado por algum tipo de doença, né? Ou até pela idade mesmo. E como eu falei, ele ajuda, né, as pessoas que vivem no platô tibetano, né, a terem maior capacidade pulmonar. E quando usado por pessoas que estão justamente, no nosso caso aqui no Ocidente, em altitudes muito menores, ele ajuda a aumentar a capacidade física, né, para resistência física. Então a pessoa tomando, ela pode participar de atividades esportivas recreativas, né, com maior capacidade pulmonar e de resistência. Também estimula a força física de pacientes que sofrem de doenças respiratórias ou cardiovasculares, né? Então, pessoas que precisam de maior aporte energético para fazer academia, tal, tudo mais, e que tem uma doença respiratória ou cardiovascular, pode usar o Cordyceps, que realmente vai ser de uma ajuda muito grande. E esse Cordyceps que nós temos, ele tem uma concentração de 20% de princípio ativo, então uma concentração muito boa, possibilitando com isso uma dosagem também menor, né? Aqui simplesmente eu pude resumir só um mecanismo de ação, dizendo que o Cordyceps ele pode estimular a função imune de diversas maneiras, inclusive aumentando o número de células T helpers, né? Aumentando a atividade de células natural killer, estimulando a produção de células sanguíneas mononucleares e aumentando a sobrevida dos linfócitos, né? Existem bastante trabalhos publicados, né, com essa substância, o Cordyceps. Componentes e farmacologia. Eu pus aqui uma foto para vocês ilustrarem mentalmente o que eu estava falando. Aqui a pessoa já fez, cavocou o solo para poder tirar o Cordyceps, porque ele é facilmente observado na grama, ele fica com um pendão para fora, né? Uma parte do Cordyceps fica fora da grama, e a outra parte fica enterrada. Então ele é escavado para retirar ele inteiro, né? Ele é rico em substâncias, a cordycepina, tá? E vitamina B12 também. Possui alguns efeitos farmacológicos, como efeito antibiótico, né? Efeito também na musculatura, inibindo isso a contração intestinal, é broncodilatador, né? Inibe alguns tipos de bactérias, tá? Aumenta os níveis de ATP intracelular e a utilização de oxigênio. Então, por isso, talvez, logicamente, essa capacidade dele de aumentar a endurance, né? A capacidade de resistência, né? E reduz os danos oxidativos dos radicais livres oxigenados. Então, ele é um antioxidante também muito potente. Ele pode ser usado de 1 a 2 cápsulas 2 vezes ao dia, longe das refeições, tá? Grávidas e lactentes não devem utilizá-lo, né? Tá? Salvo alguma indicação contrária, né? E ele pode baixar a glicemia em alguns casos. Então, pacientes que fazem uso de alguma medicação antidiabético, né, pode ter uma interação e levar a glicemia, baixar a glicemia, né? Então tá aqui a figura do Cordyceps, como ele se apresenta, né? Essa parte maior é a parte que fica no solo, e esse cabinho é justamente o cabinho que sai, né, e para fora do solo, ok? É uma substância valiosíssima para a medicina chinesa, para o povo tibetano também, e que agora chega ao Ocidente e vai trazer com isso, não tenha nem dúvida, uma melhora da saúde e da capacidade daquelas pessoas que têm problema respiratório ou cardiovascular, ok? Aqui a bibliografia, como eu falei, é muito extensa, tem bastante trabalhos publicados do Cordyceps, tá? Para quem quiser poder consultar e ampliar esse conhecimento ou manter contato conosco, que teremos o maior prazer de estar ampliando o seu conhecimento. Aqui eu tomo a liberdade de colocar aonde você pode encontrar os produtos e fórmulas da Vitafor, né? Uma através da Naturalmed, que é uma empresa pioneira em fórmulas chinesas no Brasil. Eu acredito que
a grande maioria dos profissionais do Brasil já devem conhecer, fundada em 2001, está em Campinas, né? E a outra quem iniciou todo esse processo, a Brasil Oriente, foi fundada em 1992, é a empresa pioneira no Brasil, né? Na parte de importação e de comercialização de fórmulas da medicina chinesa. Ela está em São Paulo, lá no bairro da Liberdade. Eu coloco aqui também os sites onde você pode fazer a compra e consulta. E também nós temos uma condição especial para profissionais ou mesmo empresas que queiram revender as fórmulas da medicina tradicional chinesa, né? Tomo a liberdade também de colocar aqui o nosso endereço do nosso portal de cursos online e presenciais de formação em fórmulas da medicina tradicional. http://naturalmed.eadbox.com. Lá você vai ter cursos gratuitos, alguns cursos são pagos, né? Cursos com pouca carga horária, né? Para aqueles que querem tomar um primeiro contato com a medicina chinesa, e cursos mais extensos, de até 1 ano de duração, que logicamente com um conteúdo muito maior, tal, de entendimento sobre o assunto, tá? E eu agradeço desde já a atenção de vocês e espero revê-los em breve. Um abraço.